Oi, pessoal. Bom, meu nome é Marina Yaneri e hoje eu vou falar de um tema que, ao mesmo tempo que é comum, ainda é muito desconhecido por todos: a aporofobia. Alguém aqui conhece essa palavra? Eu vi 3, 4 mãozinhas levantadas. Então, dá para perceber que realmente é um tema bem desconhecido. Bem, se a gente voltar na etimologia da palavra, aporos mais fobia. Bem, fobia acredito que todos vocês sabem, que é quando você tem um medo extremo de algo, e aporos significa pobres. Ou seja, se a gente juntar essas duas palavras gregas, vira repúdio, ódio e medo de pessoas em situação de miséria e pobreza. Esse termo ele foi criado pela filósofa Adela Cortina, nos anos 90, para diferenciar de duas outras palavrinhas: a xenofobia e o racismo. Então, eu trouxe essas 3 imagens aqui para representar. Só que, muitas vezes, a aporofobia ela não aparece sozinha. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Se uma pessoa ela tem uma atitude, um pensamento aporofóbico, com uma maioria que a maioria das pessoas que se encontram em situação de miséria, de pobreza, são pessoas negras, correto? Então, se essa pessoa ela tem esse pensamento, essa atitude, ela também está sendo racista, além de aporofóbica. E isso a gente pode levar também para a xenofobia, em relação aos refugiados. Então, a aporofobia ela não aparece sozinha. Um exemplo, para ficar realmente claro, são essas estruturas que a gente encontra em alguns lugares mais específicos, por exemplo, embaixo de viadutos, são essas estruturas que chamamos de arquitetura aporofóbica ou arquitetura antipobre. E, como o próprio nome já diz, ela tem como objetivo expulsar essas pessoas em situação de rua para que elas não durmam, não deitem, enfim. Um personagem muito importante que a gente pode citar na luta contra a aporofobia é o padre Júlio Lancelotti. E aqui eu trouxe algumas imagens das redes sociais dele, que ele publica, ele vai em diversos lugares, atrás dessas estruturas, então, não só essas pedras, esses paralelepípedos, mas também essas hastes de ferro, que impedem que os moradores se deitem, enfim. Bem, um evento muito importante que eu precisei citar na minha palestra foi durante a quarentena, na qual, esse é o padre Júlio Lancelotti, para quem não conhece, ele decidiu ir com uma marreta e destruir essas arquiteturas embaixo de um viaduto. Tá bom, mas como que a aporofobia ela aparece? Um exemplo muito nítido são os elevadores. Bem, o termo social e de serviço é um termo mais antigo, que a gente geralmente encontra em prédios, arquiteturas, né? Não muito modernas, mas esse termo ele foi proibido também em algumas localidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe um decreto que proíbe por ser um termo aporofóbico. E também podemos citar os quartos de empregadas, que, como eu disse anteriormente, ele é uma marca do racismo, né? Então, muitas vezes, esses quartos eles não têm janelas, eles são muito pequenininhos. E isso vem lá da escravidão, do racismo. Então, geralmente, a aporofobia ela vem unida com esses termos. Bem, o meu objetivo com essa palestra foi, além de informar sobre esse tema de suma importância e que, às vezes, vem disfarçado de dó ou de pena, eu gostaria de propor um pensamento. Bem, aqui só para... vou mostrar para vocês o slide. Eu tirei uma foto com o padre Júlio Lancelotti. Eu tive o privilégio de participar de uma das missas dele. E eu tirei uma fotinho com o meu irmãozinho. Bem, mas voltando para a palestra, um dia, o padre Júlio Lancelotti disse: sair da hostilidade para a hospitalidade é a melhor forma de vencer a aporofobia. Então, a minha pergunta é: o que falta para sairmos de uma sociedade hostil e mudarmos para uma sociedade com
hospitalidade. E é isso.